Fala pessoal, boa tarde. Todo mundo aí já almoçado, né? Provavelmente já viu algumas palestras aí hoje, deve estar uma parada massa aí. Como sempre, a Campus Party é um lugar muito top. Já estou aqui com a Campus Party, esse é meu nono ano, palestrando na Campus Party. É sempre fantástico, né? Estamos agora nesse novo normal, né? Digital Edition, bem bacana. É bom que dá para fazer essa proximidade com o país inteiro, para quem não consegue viajar, que nem sempre dá, mas a gente consegue trazer algum conteúdo, alguma coisa para apresentar para vocês. Bom, vamos começar aqui falando uma coisa antes de me apresentar efetivamente, né? Bom, galera, né, esse tema da palestra, Think Different, Think Like a Rocker, a grande ideia dele é mostrar como é que está o pensamento do hacker, né? De acordo com esse novo normal, né? Todo mundo foi para casa, todo mundo está com um computador ou pessoal ou do trabalho, com alguns controles ou não. E falar assim, como é que o hacker está pensando, né? Como é que eles estão tentando invadir? Eu sempre trago essa temática, né, de pentest, tal, até porque é uma das coisas que realmente eu faço no meu dia a dia há bastante tempo. E é sempre um grande prazer estar aqui com vocês. Antes de qualquer coisa, eu queria agradecer toda a equipe e a produção que está dando suporte aí, Bia, Gaúcha, a galera toda aí que está dando apoio aqui no background. Agradecer a todos o Francesco, o pessoal que organiza aí junto, Thales, né, como sempre, parceirão, né, tá junto com a gente aí. Muito obrigado por todo o apoio. Mas vamos lá para o tema, né, que a gente quer falar, ouvir conteúdo que essa galera está proporcionando para a gente ter aqui. Falar rapidamente de mim. Meu nome é Alcion Júnior. No momento, estou bem especialista nessa área de Cyber Threat Intelligence. Não sei se todos conhecem, mas o foco aqui exatamente é ficar pensando como é que são os hackers estão atuando, as técnicas que eles estão tendo, os tipos de ransomware estão sendo desenvolvidos, de que forma que está sendo levado uma ameaça para dentro da empresa. Então, a gente fica ali no underground, né, como o pessoal fala. Ali, às vezes, como a gente fala que é inteligência, né, fica disfarçado com outros nomes, mas a ideia é ficar ali vasculhando e entender para proteger a empresa, o local onde eu estou trabalhando no momento, tá? Eu possuo, falando um pouquinho do meu currículo, eu possuo 3 graduações em rede de computador, sou estilo nerd, eu gosto muito de estudar, muitas coisas são realmente aprendizado próprio, né? Vou lá com hands-on, internet, pesquisa, mas eu fiz muitos cursos e algumas certificações, como vocês estão vendo aí. A galera está vendo aí, na verdade. Então, tem um pós em redes pela Cisco, tem um MBA em governança em TI e uma pós em cybersecurity. Fiz um mestrado em segurança cibernética também, estava fazendo doutorado, e aí larguei, daqui a pouco eu nem falo mais o que eu estava fazendo, já tem uns 2 anos quase que eu larguei, eu tenho que voltar bem forte com isso aí. Sou autor de livros, artigos internacionais sobre segurança cibernética, então se vocês deram uma pesquisada, vocês vão ver que existem alguns artigos em revistas como Hack9, dentre outras do mercado, e tem 2 livros que eu vou passar rapidamente só para mostrar para vocês. Tem alguns certificados, nós temos Security+, Ethical Hacking, ISO 27002, dentre outros aí, até de fabricantes. Sou instrutor credenciado pela Exim, e eu tenho um podcast, né, junto com mais 2 amigos, que na verdade é um webcast e podcast, para quem gosta mais de ouvir, a gente lança nas plataformas digitais, e a gente lança no YouTube os nossos webcasts, que eles são mensais aí do SecurityCast, talvez alguns de senhores já devem ter ouvido falar. Bom, peraí, tá aqui na tela. Um dos livros que eu fiz a contribuição foi esse aqui de Azabbix, a galera que é mais de SysOps aí já deve ter ouvido falar, já deve ter visto esse manualzinho para quem implantou os Zabbix, né? Esse livro é fantástico, eu recebi o convite para fazer o capítulo 19 de segurança, meu amigo Adail. Eu gosto sempre de falar dele, que é um livro muito bom, a galera curte muito, então sempre deixo como recomendação até de leitura para vocês também, tá? Para quem quiser realmente falar de monitoramento de rede, monitoramento de sistemas, etc. E esse outro aqui foi um de segurança cibernética e foi realmente a produção full minha, que fala da política brasileira e a experiência internacional, que ela faz um comparativo de como a segurança cibernética no momento da edição desse livro estava, em comparação do Brasil e o resto do mundo que tinha publicado. Então, eu escrevi esse livro e fazendo essa comparação foi bem bacana também. Quem tiver interesse, vai atrás. Os 2 grupos aí que eu falo que eu participo, quem gosta mais da parte de desenvolvimento seguro é o da direita, né, do vídeo de vocês, que é um grupo de desenvolvimento seguro focado ali em trocar experiência, vagas, etc. também de emprego, quem quiser, quem está na área e quer dar uma olhada, aparece muita vaga lá também. E o da esquerda é o do SecurityCast oficial. Ele hoje é o maior grupo em língua portuguesa que trata do tema de segurança. Nós temos em torno de 3.000 pessoas ativas lá que realmente trocam ideia direto dentro do Telegram. Tá, os 2 são no Telegram. Então, quem quiser trocar uma ideia lá com a gente, bater um papo,
tá? Fica à vontade, do nível mais iniciante ao avançado, tirar dúvidas, carreira, a galera tá sempre lá junto com a gente. A gente publica também nossos vídeos lá do Security Cast, quem tiver interesse. Pinta por lá, que é sempre bacana ter uma galera nova lá querendo aprender e apoiar nosso projeto. Bom, perdi meu mouse de novo, desculpa. Vamos lá falar um pouquinho, né? Então, falar um pouquinho do cenário pré-pandemia. Como é que estava acontecendo? A gente tinha ali, no cenário pré-pandemia, vou voltar aqui rapidinho. No cenário pré-pandemia, a gente tinha algumas coisas que a gente pode dar uma olhada se for olhar no timeline, né? O que é esse timeline? Digamos assim, o que estava acontecendo um pouco antes, né? A gente tinha grandes ataques, né? Separei por grandes ataques aqui, de variantes do WannaCry, que estavam rodando em 2018 ainda, mesmo assim, né? Então a gente teve um grande ataque no semicondutor, no TSMC, que custou cerca de 170 milhões de dólares. A gente teve o Microsoft CryptoMine, que não deu para realmente entender qual foi o custo desse ataque, mas que atacou third parties, suppliers e customers da Microsoft. Não foi muita gente realmente, que era um PDF compromissado, né, que tinha alguns probleminhas ali, que estavam arquivos maliciosos internos, e eles faziam a parte de mineração de criptomoeda. Tinha um Tesla Malicious Inside 2018 também, né, que afetou efetivamente a Tesla. Também não foi falado quanto que foi o valor, o custo que isso aí deu dentro da empresa. Então você vê que independente aqui, que também vou continuar, tem Apple, etc., independente da empresa, grandes empresas vocês vão ver aqui, né, vários tipos, vocês vão ver ransomware, cryptomining, arquivos maliciosos, falando de novo o Notepad, que era um destroyer, né, o Wiper, ele apagava as coisas, os arquivos e os dados que tinham lá dentro, Trojan, data breach. Então, tudo que é focado em segurança, né, olhando para o tempo, você vê que existem vários tipos, passavam-se por várias coisas, né? Por exemplo, o WannaCry, ele deu quando veio ali em 2017, ele deu aquele boom nos ransomware. Então começou a se fazer vários ransomwares e começou a se pedir dinheiro e etc, tá? Então, a gente tem que entender que no cenário quando a gente fala de inteligência ali nessa parte de ameaças, esse cenário eles são por localidades. Por exemplo, o Brasil, não sei se a gente pode falar isso com orgulho, né, mas a gente exporta muito ransomware, que são excelentes e muitas explorações de vulnerabilidades em cima de rede bancária. Por quê? É a índole do hacker aqui no Brasil, é tentar a busca do dinheiro. Então ele tentou no seu celular, e por isso nós temos o sistema financeiro mais seguro do mundo, né? Porque tem que se proteger contra isso. Nossos bancos ele tem padrões de segurança realmente acima do comum comparado mundialmente, tá? E dado isso, né, se você olhar a tendência de hoje, né, falando um pouquinho de hoje, hoje nós temos hackers que estão desenvolvendo trojan bancários para a Europa, trojan bancários para os Estados Unidos, porque nós temos essa expertise, né, que está sendo exportada aí, digamos assim, de cybercriminosos, tá? Eu não gosto de falar de hacker, porque a gente falar um pouquinho do conceito de hacker, todo mundo já deve ter ouvido, mas isso vem lá da época do Stallman, que hacker vinha realmente, que foi quando deu o nome, né, que era do Richard Stallman, que eram pessoas, seja nerds, que tinham, né, nós nerds, que tínhamos vontade de efetivamente ir lá e descobrir como vai passar um controle, tentar melhorar alguma coisa. Então, nerd é aquele cara que está em busca sempre de conhecimento para implantar, melhorar ou tentar fazer uma coisa melhor, né? Então, o cara chegou lá, tinha um sistema operacional na época que era o Windows, e dentro desse Windows aí que tinha lá no sistema operacional dele, ele tinha alguns controles e não queria pagar pelo software, né? Na verdade o Unix, né? Não queria pagar pelo software para trabalhar na universidade. Então eles foram lá e desenvolveram um software do zero, ou seja, veio o Linux, né? Então, GNU Linux. Então, e tem a história dele que eu não vou passar por aqui, mas a maioria do pessoal sabe, quiser dar uma pesquisada lá, que é uma história bem bacana. Então, são desse meio que vê a galera do hacker, né? Então, um cara curioso. Então, eu me intitulo hacker não porque eu invado sistemas, etc. Não é nada disso. É porque eu tenho curiosidade, eu descubro como funciona, eu sei replicar um ataque, etc. Mas aí tira aquele estigma, né, do hacker. O cara fala, eu sou hacker, né, invado tudo. Não é bem isso. Então, falar de cybercriminosos porque eu prefiro esse nome, né? Porque o cara que tem um conhecimento, ou não, às vezes só pega um códigozinho pronto lá e faz. Mas isso aí. Então, esse é o cenário pré-pandemia, digamos assim, né? Alguns anos antes da pandemia, esse aqui eram as metodologias de ataque, os tipos de ataque, são os focos de ataque, eram grandes empresas, pequenas empresas, né? Aí tem Apple, etc. Então, todo mundo tinha esse tipo de afeto. E você vê, os valores são gigantescos, tá? Quando a gente começa a olhar aqui já o cenário, a gente tem um grande problema que quando por exemplo, a gente fala na área de segurança, porque a área de segurança a gente estava ali trabalhando já com dificuldade.
né? Então você vê ali o cara ali trabalhando com dificuldade, tendo que consertar a data breach feito por desenvolvedores, nada contra desenvolvedores, tá? Até que eu trato muito do tema de AppSec também, mas a gente tem que trabalhar, e ao mesmo tempo que tá ali, a galera também se serve muito para desenvolvimento em geral, quando você está resolvendo uma coisa, né, em produção, código rodando, você pega uma vulnerabilidade, tem que resolver outra, você pega um bug no código, tem que resolver outro, e a gente vai se virando. Então é meio que uma brincadeira, mas é uma realidade da nossa vida. E da mesma forma, a gente está ali trocando a roda em movimento, né? Então o carro está andando, a empresa não pode parar e a gente está trocando. E esse aqui foi o cenário que aconteceu na pandemia, tá? Isso aqui foi exatamente o paralelo que eu gosto de fazer com a pandemia. A gente estava cheio de projetos, cheio de entregas, cheio de sistemas, software, cheio de implantação de sistemas de segurança, cheio de implantações de redes e melhoria dentro da rede. E do nada, né? Ou seja, do nada eu falo, quando o pessoal se alertou, em 15, 20 dias, falaram assim pra gente, ó, todo mundo vai para casa porque a gente está com um vírus aí, uma pandemia que está rodando o mundo. E vai todo mundo para casa se cuidar e trabalhar de casa. Se foi um desespero para a galera que trabalha no escritório, imagina a gente que dá esse suporte para a galera toda, né? E imagina a gente já pensando o seguinte: quando a gente falou, quando começou a vir a pandemia, começou o ataque um pouco antes lá na Europa. Ataque não, desculpa, começou a preocupação antes na Europa, que foi o epicentro, vocês lembram, né? Janeiro ali, até um pouco antes, mas foi o grande ataque. E aí, em alguns grupos de discussões que eu participo, tinha um cara que era um gerente de segurança também, igual o momento eu sou, e ele comentou assim, pô, vocês preveram no seu plano de continuidade, tá ali escrito, se tiver uma pandemia, como a gente vai tratar, porque tem que continuar trabalhando. É exatamente isso, né? Igual um desastre, né? Se o prédio pega fogo, onde é que a empresa vai continuar trabalhando? Isso aí tem que ter esses planos dentro da empresa. E dentro desses planos, falou, vocês contabilizaram pandemia? Ninguém falou de pandemia. E o engraçado foi isso, que eu comecei a preparar alguma coisa, pensando que podia chegar no Brasil. Tive ele cerca de mais ou menos 2 meses. Não foi um documento extenso, nem muito preparado, até porque 2 meses, se você preparar um negócio desse, não tinha como, mas a gente conseguiu se preparar de alguma forma, porque eu tinha que comprar ferramentas, deixar tudo preparado para que todo mundo trabalhasse em casa, né? Qual computador que o pessoal vai usar? Vai ser o pessoal, tem software para gestão de data loss prevention, ou seja, para evitar a perda de dados de alguém chegar lá e roubar uma base de dados da empresa e passar para outra pessoa, porque aí você já não tem um controle interno da sua rede, enfim, todos esses problemas que a gente vai acabar passando. E aí veio a pandemia. E quando chegou a pandemia, começou a aparecer alguns números. Esses dados aí, só para vocês terem ciência, do dia 18 de março de 2020, tá? No dia 18 de março de 2020, isso aí foi fatídico para mim, porque aqui em Brasília, sou de Brasília, né? Eu trabalho em Brasília, na empresa que eu estava trabalhando, a gente começou a ir atrás desses dados, a gente levantou que já existiam, no 18 de março, que foi a data limite que a gente foi para casa, ou seja, fechamos as portas, a gente trancou a porta e ficou todo mundo em casa. Eram 2.236 sites já que diziam que era coronavírus, não possuíam certificado SSL. Não significa que eram exatamente maliciosos, mas não tinham SSL, que já é alguma coisa mais crítica, ou seja, era alguma coisa mais rápida, pronta para fazer algum tipo de ataque. Não tinha como já também pesquisar na época. Mas a gente já encontrava eventos, né, com palavras contendo coronavírus, 63.463, a quantidade de eventos que já existia no dia 18 de março, ou seja, realmente no início, né, no start da pandemia. E isso, de certa forma, começou a deixar a gente muito preocupado, porque o que estava acontecendo? Né? Tinha um cenário dificultado, e começaram a aparecer também os ataques iniciais, e aqui tinha embutido ataques iniciais, tá? Por exemplo, aí o primeiro, que foi um caso que é bem conhecido, que é o caso de John Hopkins, da Universidade de John Hopkins. Ela mostrou o seguinte: tinha um dashboard, esse dashboard era para mostrar onde é que estavam tendo os epicentros aqui de casos de coronavírus. Já foi o primeiro sharing de casos ali, estou falando ainda de 18 de março, tá, pessoal? Então o pessoal já começou a estudar e mostrar, né? Então você vê uma quantidade de pessoas mortas aqui nesse caso, né? Onde que tinha Itália, Irã, era onde estavam começando a aparecer aqui no Brasil. Então você viu que China, que era o maior caso, Itália tinha esse número de casos aqui, com casos confirmados, tá? De mortes seriam aqui. Então a gente já tinha esse detalhe aqui, essa informação. Só que o que fizeram? Os hackers viram isso aqui e criaram um vírus, né? Que tinha um chamado até de Coronavirus Infection Kit, né? Digital Coronavirus Infection Kit, que mandava para o e-mail por spam para a galera, né? E aí o pessoal tinha que acessar e era um arquivo executável, não era exatamente o site de John Hopkins. Isso foi tão fatídico que o próprio gerente do hospital, ele foi a público falar, não é um dashboard e tal. Isso aí realmente foi um caso bem
E aí a galera vendia por $700. Você podia comprar, eu quero comprar meu ransomware, né, como serviço. Você comprava um ransomware, mandava e fazia esses ataques. E muita gente clicava nesses XS, e foi um caso inicial que aconteceu aí o coronavírus. Tem um segundo caso que foi focado mais nos hospitais, e esses casos dos hospitais aí foi um ransomware que era utilizado para mostrar que tinham hospitais estrangeiros, tá? Referência que acontecia relatos que era mais da América do Norte, pedindo resgate para liberar o sistema. Então era tecnicamente um ransomware que vem ali dentro, né? Nesse zipzinho aqui tinha um arquivo, um malicioso ransomware, que quando a pessoa executava, você ia criptografando tudo nas máquinas ali. Então, teve o distrito, né, da República do Estado de Illinois, foi atingido por esse ransomware chamado Matt Walker. Também tinha o nome de Maito. Ele era usado para atacar esse aí, e falava da campanha, né, de tratamento de hospitais, para ter algumas coisas, alguns documentos aí, como vocês estão lendo no próprio e-mail, que falava até do CDC. E o pessoal, os hospitais clicavam, então um grande foco de ataque em hospitais. Para deixar um ponto claro, não sei se os senhores sabem, todo mundo sabe aí, mas ano passado, em outubro, foi esse outubro do ano passado, nós tivemos o primeiro incidente com ransomware que ocasionou a morte de uma pessoa por causa de um ataque de ransomware. Né? Foi na Alemanha, e nesse ataque, efetivamente, teve uma parada nos sistemas e um paciente estava no hospital, estava utilizando alguns aparelhos, e aí, esses aparelhos foram afetados por esse ransomware, perdeu o controle e a pessoa acabou morrendo. Tá? Então, você vê a gravidade que a gente tem, às vezes, de um ataque de um ransomware. A pessoa acha, não, é só tratar os dados de volta, etc. Mas a gente tem muito mais coisa envolvida, ainda mais quando se fala de hospital, governo, né, e falando até de guerra cibernética aí, que pode ter um ataque no país. Tem um terceiro caso, esse é um caso brasileiro. Um caso foi interessante, né, porque esse malware brasileiro ele vem disfarçado de um vídeo. Acho que todo mundo ouviu falar, esse vídeo rodou também no WhatsApp, mas o WhatsApp não estava ali com o ransomware em si, tá? O malware, desculpa. Então nada mais era um trojan que ele vinha por e-mail, alguns sites de phishing, né? O pessoal jogava, entra nesse link aqui, entra naquele link, aí você entrava e tinha um trojan executável, era um exe, MSI ou .lnk, era para rodar em cima de Windows, efetivamente. Então, ele fazia o bloqueio de alguns antivírus, de produção de sistemas de rede nativa, e liberava acesso ao computador para uma vítima, até da vítima para um cybercriminoso, tentando, de alguma forma, fazer ali uma botnet ou usar o teu computador como uma ponte de ataque, né? Um robô para uma ponte de ataque. Esse trojan era conhecido como Guildman, tá? Que usava a parte do coronavírus também para liberar acesso remoto e fazer esse tipo de coisa, e roubava suas credenciais de internet banking, né? Porque ainda tem muita gente que usa no computador, apesar da grande parte, né? Grande maioria utiliza já mais no smartphone hoje em dia. Outro caso até curioso, não sei se vocês receberam isso aí, mas isso aí foi um site que você clicava, entrava e ele falava, né? Porque já tinha, nesse momento já começou, todo mundo tinha gripe, né? Já começava a achar, lógico, o desespero, né? Geral, todo mundo estava desesperado. E aí o pessoal começava a achar, pô, tô gripado, tô não sei o que, será que eu tô com coronavírus? E não tinha teste para todo mundo, né? Então era uma coisa complicada ali, março, abril. Eu até sofri desse problema. Foi engraçado porque eu tinha ido para São Paulo no início de março. Quando eu voltei, já estava estourando a história do coronavírus, vamos todo mundo para casa, e eu voltei gripado, né? Eu fui pro hospital, o cara falou, você tem quais sintomas? Eu falei, não lembro agora de cabeça, mas tinha uns 2 sintomas ali. Ele, não, é muito pouco, vai para casa, os testes realmente estão adaptados ali para um grupo mais restrito, que tem mais 2 ou 3 tipos de sintomas. Então, dada essa escassez, o pessoal utilizou também como técnica a escassez dos testes, onde você colocava ali seus dados, nome completo, número do cartão, data de validade, o CVV e seu CPF. Você estava passando os dados do seu cartão achando que ia poder fazer o teste do coronavírus, né, de alguma forma. Então, tentava vender um produto ali que não existe. Foi um caso ser bem brasileiro e muita gente caiu, galera. Tá? Passando um pouquinho já até meados ali do início da pandemia ali para 2021 já, né, voltando para cá agora, a gente tem algumas coisas, alguns números que são importantes a gente entender, tá? O primeiro, falando de números desse mês, a gente está tendo umas ferramentas de captura chamada OpenCTI. A gente teve um levantamento de mais de 257 mil hashes, ou seja, hashes são arquivos maliciosos que foram encontrados rodando na rede, dentre eles todos os tipos de mal que você imaginar, ransomware, vírus, trojan, etc. Mais de 88 mil IPs maliciosos, tá? Então são IPs que tentam fazer ataques ou que se comunicam com trojan ou que são
sites falsos, com informações falsas, etc. Mais de 389 mil URLs e mais de 158 mil domínios, tá? Registrados também. Então, a gente começa a pensar assim, o tanto que deu um increase em números focado na questão de tentativas de ataque, tá? Focado o quê? Sempre, hoje em dia, como tá na moda, tá saindo de moda, né? O pessoal fala, né? Brincadeira à parte, coronavírus, mas como era o nome que tava na moda ali. Bom, galera, mais um ponto aqui, interessante ver de onde vem as origens de ataque. Você vê ali que Rússia, China, Estados Unidos está bem acima e a gente tem o Brasil, tá? Isso são dados mundiais, de captura mundiais, da onde que vem os ataques. Então você vê que o Brasil ali está entre as grandes fontes, né, falando das comparações de origem de ataque. A gente tem ali também Bulgária, Vietnã, Irlanda, Panamá e Romênia que apareceram mais promeados ali de descendo agora, né? Ou seja, até junho ali mais ou menos, maio, junho. Falando um pouquinho das formas principais de ataques, né? Então, se a gente está falando de Mindsec hacker, a gente tem que falar exatamente disso, né? O Mindsec de um atacante. As principais portas de destino, a gente vê que era 1433, que é de banco de dados, depois subiu para 5900, começou a ser maior. Você vê nas portas 22 ali, que são de SSH, de FTP, desculpa, que é de SSH não, de... Agora fugiu a cabeça. Mas as portas 22, né, que estão ali, a 5060, 3389. Então são portas de comunicação. Na 80 ela passou ali em março, mas ela sumiu de novo, né? Então não são portas de destino ali de tentativa. Mas aqui no canto esquerdo ele está dizendo, por exemplo, 5900 é da VNC, né? SSH mesmo tinha acertado, não sei porque eu falei que não era. Eu falei que era FTP, né? Trocado, desculpa. SSH é 22, é isso mesmo, eu tinha acertado. A 1433 banco de dados, né, que é do MySQL, a gente tem a 3389, que é acesso remoto aos computadores Windows, né, um protocolo de utilização ali de acesso remoto do Windows, e 5060, que é a SIP, né, que é a parte de ligação de VoIP. Então, se a gente começar a olhar, né, as fontes de ataque do início desse ano para cá, elas estão tendo uma mudança, né, começou a sair do foco muito banco de dados, começou a sair maior a questão do VNC, né, o VNC subiu muito, provavelmente, né, explorando algumas vulnerabilidades que estão aparecendo nesses acessos remotos, né, que o VNC é um programa, né, um software, né, que usa esse protocolo, que usa a porta 5900. Então o foco está maior para esse lado. A gente já começa a desenhar uma técnica que, ou seja, como está funcionando ali os tipos de ataque de um cybercriminoso. Tá, aqui é uma coisa legal que eu sempre gosto de passar, né, galera? Tomara que nenhum de vocês, né? Geralmente a gente não usa a nossa senha desse jeito, né? É difícil a gente usa mais dados pessoais, né? Ali, alguma coisa, número, sequência. Mas se vocês olharem, esse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, teste, etc., tá no quadro superior, desculpa, tá no quadro superior direito ali, a gente consegue entender que é o foco principal de ataque, são essas senhas mais simples. É que são default quando você instala um software novo, um sistema novo, alguma coisa nova na sua empresa, são os padrões. Da mesma forma, são o da esquerda aqui, que são os logins. Então, PI, teste, user, admin. Então, tentem fugir disso aí, né? Que você coloca isso aí para a rede, você tem um monte de bot que fica ali vasculhando os IPs e vasculhando os IPs o tempo todo nas redes. Então, você pega esses bots aí que ficam testando essas senhas, né? A gente já sabe que, como são os que mais batem aí, são esses. Provavelmente, se você colocar isso aí, rapidamente vão descobrir a senha, podem tentar aí fazer alguma coisa nos seus sistemas, tá? Então, tomar muito cuidado, fica a dica aí pra galera. Agora um pouquinho de hash, como eu falei para vocês, esses hashes aí são focados em alguns tipos de tentativa, então a gente vê que o maior foco ainda é o Trojan, né? Olhando no gráfico da direita, são 34% dos tipos de hash analisados, 31% ORM e 25% backdoor. Tá? A gente tem um Ransom ali em 5%, já diminui, nunca foi tão expressivo assim, mas geralmente o Ransom pode vir encapsulado em forma de um Trojan para depois ser executado, ou enfim, né? A gente tem o exploit normal, que são códigos de execução para exploração de vulnerabilidade, e o detect VM. Tá? Então a gente vê que no global e no Brasil a gente tem os números um pouco diferentes, né? E aí o Ransom na Crycrypt foi um dos que estavam mais em cima do Brasil, que eu já tinha até comentado no início lá, quando estava rodando em 2018. Ele ainda continua rodando hoje para fazer criptografia. Pós-pandemia, o que eu falo? Quando a gente fala de pós-pandemia, eu já começo a levantar algumas coisas aqui de como a gente começa a se proteger de alguma forma, tá? Então, por exemplo, a gente está indo muito para o cloud Native Security. Então, começar a pensar em segurança nativa, né, quando a gente fala de cloud, porque tudo está indo para cloud, né? O pessoal ainda mais agora que está se desfazendo de prédios, onde o home office
está se tornando, estava fazendo uma pesquisa lá no LinkedIn, e o pessoal fez uma pesquisa lá, estava rodando um post, e nesse post no LinkedIn o pessoal comentava, né? Quem que está aqui vai voltar para o home office e quem vai ficar de home office ou quem vai voltar para a empresa? Está dando 50%. Se a gente colocar em números aí, então 50% das empresas podem começar a fechar as portas. Em que sentido, né? Devolver prédio alugado, devolver data center e começar a pensar migração efetiva 100% full para a nuvem, quem já não estava, tá? Então a gente tem que começar a pensar nisso. Pensando na galera em casa, rede com zero trust, ou seja, né, com, né, digamos assim, com dar acesso a quem precisa realmente, em vez de dar todos os acessos, não, você dá o acesso que aquela pessoa precisa para trabalhar naquele momento, segregação de função, e aí vai um monte de coisa aliado a esse conceito de zero trust. Hiperautomação, dispositivos de segurança inteligentes, você começa a trabalhar não só com a inteligência, mas com dispositivos de segurança que consigam analisar o comportamento, né, do user behavior, etc., né, ou seja, do usuário ali em casa, trabalhando. Aceleração digital, tá? Esse é um foco muito grande, que é o que está acontecendo, né? Eu até brinco muito, né? O pessoal falava de fazer essa transformação digital. Tinha vários fatores, né? Quem tem que querer é o dono da empresa, o CIO tem que estar muito focado, alinhado com o produto, a galera de produto tem que querer ir para lá. Aí vem um acelerador, né? O acelerador foi o Covid, foi a pandemia. Realmente acelerou a galera ir para o digital, foi uma coisa assim, quem não estava e quem não correu está sofrendo ou está morrendo, né? Ameaças avançadas, políticas, geopolíticas tensions são coisas que podem afetar de alguma forma a, a sua empresa, e a questão de supply chain security, né? Ou seja, quando a segurança tem que ocorrer toda uma questão do foco do supply chain. Bom, falando mais um pouquinho agora dessa mitigação dessas ameaças, tá? Primeiro ponto que a gente tem que ver, quando a gente fala de mindset hacker, uma coisa que eu gosto sempre de falar é da questão da metodologia, tá? Então, se você olhar, existe uma pequena diferença entre essas duas, são duas metodologias. Uma metodologia dessas é focada no pentest, ou seja, que é o hacker que conhece, que é contratado pela empresa para apresentar quais são as vulnerabilidades e mandar o reporte para que ela seja ajustada. E existe a segunda metodologia, que é a metodologia de realmente como um hacker trabalha. E essa metodologia, se vocês olharem que eu comentei do antes da pandemia, durante e falando do futuro, elas não mudam. O que muda talvez é o foco de ataque e a motivação para esse ataque. Por exemplo, o Covid virou uma motivação porque você tem o medo ali, tá? Então, se o cara ficar usando sempre o mesmo ataque, você mandar se na época do início do Covid você mandasse um trojan ali, focado em Receita Federal, falando que o cara estava devendo imposto de renda, e o outro falando do Covid, você sabe que o alcance ia ser muito maior que o Covid, porque você usa um pouco do medo da pessoa, o cara quer usar, clicar no link, ver o que é, e geralmente o cara já sabe, não, Receita Federal nunca me mandou e-mail, não vai mandar hoje, não clica no link. Então, a metodologia deles é mais o foco de atuação, como o cybercriminoso vai atacar. Então, esse de cima aqui, né, é o foco como ele trabalha. Então, eu vou citando aqui os passo a passo, eles vão ser iguais até o último, onde eu vou fazer essa grande diferença, e tem umas pequenas diferenças também. Primeiro, né, nesse primeiro aqui é quando faz aquele acordo inicial, qual vai ser o tipo de modalidade de pentest que eu vou fazer, o que eu preciso do pentest, eu faço um acordo de confidencialidade, etc, tá? Nesse primeiro momento. E aí eu começo a fazer a coleta de informação. O hacker vai começar a coletar informação por alguma coisa que instigue ele, né? Hacktivismo, ou ele está com raiva da empresa, quer ver o site, ou simplesmente ele rolou um monte de ferramenta automatizada que nessa coleta de informação achou alguma coisa. Aí ele vai modelar a ameaça. Ambos vão fazer a mesma coisa agora. Ele vai ver, por exemplo, o cara usa um Apache em cima de um Ubuntu 10, que tem um monte de vulnerabilidade, um Apache antigo, né, com Nginx talvez antigo, cheio de um 1.14, por exemplo, que é cheio de vulnerabilidade. E aí ele consegue fazer a execução de código remoto, etc. Então ele vai começar a modelar a ameaça que ele tem para poder trabalhar. E aí ele faz a análise de vulnerabilidade, sabendo dos serviços que existem, sabendo de vulnerabilidades que existem, ele vai ter na mão um prato cheio para poder o quê? Se é explorável ou não, e começar esses testes efetivamente, que é onde? Na exploração de falhas. Então, nessa exploração de falhas, vai ser o momento que ele vai olhar aqui e vai falar, poxa, essa aplicação aqui de qualquer sistema, que é de, sei lá, de passagens, de áreas, etc., eu consigo entrar, eu consigo invadir aqui, e aí dali eu consigo olhar outros servidores que possam ter esse tipo de vulnerabilidade. Eu posso ir para um servidor central do AD, né, onde gerencia todas as credenciais dos usuários, eu posso me colocar como usuário lá dentro. Tal. Aí vem um ponto, né, ou seja, explora-se as falhas e descobre o que faz.
Num pentest normal, que é o de baixo, eu vou emitir o relatório, ó. Explorei a falha, consigo fazer isso, consigo fazer aquilo, tem essas vulnerabilidades. Você cita tudo ali dentro e manda aquela prova de conceito, né, da execução do pentest para aquela pessoa que está recebendo ali o tipo da empresa que está contratando. No hacker não, né? Na verdade ele tenta fazer, ver como é que entra, e ele coloca o que a gente chama de pós-exploitation, que é analisar o que tem ali dentro para ver o que ele pode ser valioso para ele e deixar um ponto de acesso. É como se ele fosse lá e fizesse uma cópia ou abrisse uma porta diferente para ele acessar depois, até com um kit de exploit ali para fazer um acesso posterior para que ninguém descubra, porque essa vulnerabilidade ela pode ser corrigida com uma atualização qualquer ou fechada de alguma forma. E aí ele cria uma porta de entrada para o futuro se ele quiser voltar. Então a gente chama de pós-exploração. Então a grande diferença no final, eu falo, esse negócio do hacker, os dois são hackers, os dois têm essa mentalidade, os dois vão fazer o trabalho da mesma forma. Só que um vai entregar um relatório e vai ganhar dinheiro, né, ou com a carteira assinada ou com um contrato, o outro vai ganhar dinheiro vendendo informação, sendo um criminoso. Essa que é a grande diferença desse mindset. Então, para isso, a gente tem que pensar o quê, né, para fazer essa mitigação? Segurança reduzida em BioD e dispositivos móveis. Então, todo mundo trabalhando remotamente, em casa, usando Wi-Fi público, você tem que começar a falar o seguinte: a segurança de dados é responsabilidade da empresa, de todos os funcionários. Galera, não coloque senha falsa, não clique em qualquer spam ou phishing, né? Não instale qualquer software no seu computador se o cara usa o computador pessoal, se for da empresa, né? Se não for um BioD, já vem um monte de bloco, mas se for um BioD, né? Bring your own device, você usar o seu mesmo dispositivo para trabalhar, não instale qualquer coisa, tenha cuidado, você tem que começar a fazer aquela cultura, aquela aculturação com o seu cliente, tá? Com o seu usuário, desculpa. Então é aquele momento que você vai começar a mostrar para ele: eu preciso disso, preciso daquilo, tenha cuidado, etc. Beleza? Outro ponto é a questão de rastreamento e gerenciamento de ativos na nuvem. Então, você tem ali dispositivos que são da empresa, né? Então, é quando você vai com... Antigamente tinha um espaço confinado, né? O cara estava ali entre quatro paredes, controlado, com filmagem, com segurança, catraca, né? Crachá para entrar nas localidades. E agora o cara está na rua. Né? Então, quando o cara está fora da instalação, o escritório fio, os dados não estão trocados entre funcionários de formas que às vezes até bypassam os seus controles. O cara, não, sei lá, o Slack da empresa está fora por algum motivo, né? Que nem aconteceu ontem de caiu a Akamai, deu um problema lá e um monte de serviço ficou fora. Vou te mandar aqui pelo WhatsApp, né? Então você tem ali, olha o usuário assim aqui, eu estou te mandando a senha pelo WhatsApp. E aí você tem que ter um gerenciamento de ativo mais forte, né? Ou seja, fazer alguns bloqueios. É uma coisa às vezes chata para o usuário, falar: não posso usar meu computador para acessar? Não, não pode. E você faz vários bloqueios, né? Por exemplo, utilizando uma VPN para fechar essa comunicação ponta a ponta. Usar, por exemplo, soluções como geofencing, monitoramento preditivo de ativos, né? Ou seja, o cara começou a acessar ali na tua rede serviços, ele começa a descobrir, pô, o cara está acessando do Mac, mas, poxa, mas eu distribuí para ele, não foi um Mac, eu distribuí uma máquina com Windows, por exemplo. Então o cara fala assim: pô, tá alguma coisa errada, vamos ver se alguém está usando a conta dele ou se ele está usando de um dispositivo errado. E você começa a fazer o monitoramento e análise de tudo que está rodando ali dentro daquela rede ali que você está analisando, tá? Desculpa, daquele login que você está analisando. Outra questão de sistemas inadequados de backup, tá? Então a galera pensa assim, com o ransom isso se tornou mais ativo, tá? Ou seja, você tem uma perda acidental de dados, ou um funcionário remoto que não tem as opções adequadas de backup para fazer a recuperação, vai lá e faz alguma coisa. Então, a questão do backup ela é fundamental, porque as empresas precisam não somente para apagar, apaguei o arquivo aqui do Drive, desculpa aí, volta. Não, tem um ransom que a gente estava comentando, né, que é o malwarezinho que entra ali e criptografa tudo nas máquinas. Muitas empresas recuperam backup assim, tá? Quando tem esse problema, né? Mas o único problema é a velocidade, porque quando você criptografa, não sei, vários teras de sistemas e servidores, para você voltar não é só chegar lá, né? Você tem um backup em disco ou em fita, isso demora um certo tempo e as empresas ficam fora. Visto o caso do STJ lá que aconteceu isso, eles foram restaurar os backups, demorou quase uma semana, né? Um ataque de rápido, demorou uma semana, né, para se adequar e voltar ao funcionamento efetivamente normal. E talvez nem tenha se ficado 100% normal, né? Tiveram alguns problemas, pode ter se perdido dados, etc. Então, ele se torna mais acentuado quando seus funcionários usam o mesmo dispositivo para trabalho e para uso pessoal. Quando a gente fala do BioD aqui agora, né? O cara usa o BioD para utilizar entre ambos os dispositivos e aí ele começa a trazer alguns problemas, porque ele pode instalar o que ele quiser ali dentro. Esse ransomware entra na sua máquina e aí você está usando a VPN. Esse ransomware pode se
pode rodar na VPN e chegar dentro de uns servidores, lá dentro de outras máquinas conectadas nas redes de VPN, dependendo da arquitetura que você implante de VPN, de acesso de VPN. Então, isso tudo é um problema, né? Então, como está ali, está um exemplo ali, no lado direito fala alguns números, né? Ou seja, a perda de dados é o número 2 das ameaças em cloud security, né? Então, você vê os grandes problemas. E tem um segundo ponto que eu acho importante, né? Quando a gente fala de backup, né? Eu brinco muito que assim, fazer backup é muito fácil, né? O difícil mesmo é fazer o restore, porque muita gente faz o backup e não testa. Será que eu vou conseguir restaurar esse backup? Tem teste. Aí quando tem um incidente, tenta restaurar o backup. Ah, não consigo, né? Deu o pau no backup e não consigo. Busca do dia anterior, do mês anterior, quando vai ver, né, esse backup nunca foi feito de forma correta e acaba impactando diretamente ali no backup, no plano de continuidade de negócio da empresa. Então isso tudo tem que ser pensado. Entre outros aqui, dados aí que vocês podem ver depois e passar, tá? Bom, conformidade com a LGPD, todo mundo acho que deve estar ouvindo LGPD o tempo todo, né? Apareceu aí um monte de especialistas em LGPD agora, né, em segurança nesse momento, dado a criticidade do problema. Então, a conformidade com a LGPD ela continua sendo o grande desafio, tá? Muita gente fala que está em compliance com a LGPD, mas se for vasculhar, não vai estar. Existem realmente vários pontos para serem tocados, né? Depende muito de quem está à frente da empresa que está à frente. Então, é muito importante nesse ponto, né? Ver se realmente foi refinado em relação ao LGPD, se está claro, como vai tratar os usuários a galera que usa o BioD, como está o trabalho em casa ou até na viagem. Também a gente tem que pensar, né, se a realidade vai ser continuada esse escritório formal, as melhores práticas de segurança de dados não podem ser esquecidas, o funcionário usar o e-mail pessoal para enviar documento de trabalho, tudo isso tem que ser pensado. Como é que você vai controlar, né, uma máquina do cara se ele baixa um arquivo do e-mail da empresa e bota no Gmail dele e manda? Numa empresa você consegue, você instala um monte de clientes ali, dispositivos que vão gerenciar e controlar esse tipo de ação, né, que são DLPs, são entre outros tipos de softwares que existem aí para isso, né? DLP é o Data Loss Prevention. E a questão de indicar para a galera, não usa Wi-Fi, né, pública, usa o Wi-Fi da sua casa, né, compartilhamento de internet com outras pessoas, né, usar o Wi-Fi sem senha. Por incrível que pareça, ainda acontece isso, é mais difícil, né, hoje é muito mais difícil, mas isso acontece. Então a LGPD ela veio para apoiar nessa proteção e privacidade de dados pessoais. Então, que é um braço muito forte, um pedaço, né, muito grande da segurança, né? A LGPD é um pedacinho da segurança ali que a gente fala de privacidade, porque a privacidade ela vai tendenciar a dar privacidade aos dados que você tem, mas aí como é que a segurança protege isso tudo, né? A gente tem que resguardar isso. Então, o pedaço da LGPD ela é executada muito pela segurança, né? As demais ações eles são focadas no que tem na legislação. Outra coisa, né, questão de sensibilização, né, que a gente fala de awareness training, o treinamento da galera aí para que está trabalhando em casa, né, da equipe remota e principalmente isso, aqueles grandes coisas, né, porque muita gente fala assim, pô, tô em casa, mas eu quero trabalhar, sei lá, numa praça ali, onde não tem ninguém perto, sei lá, o cara quer trabalhar em um lugar ali que vai estar com segurança, né, numa questão de saúde e etc, e vai estar fazendo seu trabalho fora do local. E falando talvez num telefone sobre um assunto importante, né, ou no meio da rua resolvendo um problema, mas no escritório falando, por exemplo, o cara, não, tudo bem, esse documento aí dessa transação de 1 bilhão que a gente vai fazer hoje à noite, hoje de tarde, tá tudo certo. Só que ele esquece que existem mais de 20 pessoas ao redor dele naquela fila de um cartório, do próprio hospital, enfim, tanto faz, né? Mas tá ali 20 pessoas ao redor dele. Não explicar pro cara, galera, uma videoconferência, uma comunicação dessa é um ativo preocupante. Isso aí você está passando a informação verbal, por mais que o cara não tenha acesso ao documento, mas é uma informação verbal e uma informação confidencial está sendo vazada. A forma de fazer uma videoconferência, tá? Como vai se expressar, a linguagem corporal, cena, etc. Quem que vai estar naquele negócio? Como a gente fala de confidencialidade de e-mail, né? Para quem que você vai mandar o e-mail, de que forma você vai mandar o e-mail, para quem que você vai mandar o e-mail. E tudo isso. Então, assim, esse treinamento de segurança é importante. Muita gente, eu acho legal, isso eu deixo bem claro, né? O pessoal fala, né, Alcion, hashtag sincero, é mais ou menos isso. O pessoal fala assim, a culpa é do usuário, o usuário sempre faz merda, né? A gente ouve falar isso, desculpa até a palavra, mas sempre faz besteira.
E a gente olha assim, pô, mas o usuário está fazendo besteira por quê? Né? Ah, porque ele não sabe. Eu falei, sim, mas então se ele não sabe é porque você não está fazendo uma campanha efetiva de treinamento com eles, né, contra essas ameaças. Por quê? Então a culpa, na verdade, volta para a galera de segurança. A gente não tem muito esse viés de ficar tratando muito com o usuário. A galera gosta muito daquele negócio de mexer em código, codar, tá ali, né, mexendo em Firewall. E esquece que a conscientização do usuário é um fator importante. Então a culpa é do gestor de segurança. Né? Então não é do cara, porque deixou de fazer a conscientização. Agora, quem depois de várias conscientizações tentar focar e bater em cima desse ponto com o pessoal e ainda continuar fazendo, aí sim, reincidência, aí pode acontecer, óbvio, né? A falha humana é normal e é mais do que normal acontecer. Então, errar é humano, né? Persistir no erro é mais humano ainda. Então, a gente tem que estar ali sempre fazendo essa conscientização para ajudar a galera. Então, o bot score não é culpa do usuário, né? É culpa do gestor de segurança que não está treinando o usuário. Sensibilizando as equipes remotas e o protocolo de segurança de dados, a gente tem alguns pontos que a gente tem que passar, tá? Quais são esses pontos aí que eu vou colocando? Primeiro, identifique as informações, identifique e especifique as informações e documentos são sensíveis, né? Como é que o cara vai saber se é sensível ou não? Tem que ter uma política de classificação de documentos e de informações, tá? Sensibilizar suas equipes remotas, que é fazer o treinamento. Garantir remotamente seus usuários estão em conformidade com a política de segurança. Se é um BioD, implemente controle. Se for um computador da empresa, envie ele realmente todo configurado para não ter problema em vazamento de dados. O cara não deixar que a impressora se ligue para ele imprimir documento, esse tipo de coisa e mais um monte aí que a gente já sabe. Foco em criptografar os dados dos dispositivos, pelo menos os que ficam na área sensível ali de documentos, né, para também não ficar muito pesado e lenta a máquina. Então deixa criptografado, porque se esse computador for roubado, já que não está naquela proteção toda da empresa, se o cara arrancar o HD e colocar no outro computador levantado, se não tiver criptografado, o cara vai ter acesso, por mais que ele não tenha usuário assim do Windows. Se você arrancar esse HD da sua máquina aí, sem criptografia e plugar em outro, você abre lá e lista os arquivos. Então, é importante criptografar pelo menos a parte do disco que trata de documentos ali que o usuário vai tratar no dia a dia. Em vez de segurança, dinheiro é sempre importante, tem que ter, tá? E designar o dispositivo de TI dos funcionários e protegê-los com software de antivírus, aí se bota de point protection, o nome que for, né? Mas controle de segurança e etc, tá? Não somente um antivírus básico, isso aí não vai resolver tudo que você precisa. E o mais importante é o seguinte, né, agora que a gente tem aquela frase de Sun Tzu, que não, por acaso eu não coloquei nessa palestra, mas é sempre bom, importante colocar, a gente está ali em cima daquela frase de Sun Tzu, que diz, se você não conhece seu inimigo e nem a si mesmo, você vai ser sempre derrotado. Se você se conhece e não conhece seu inimigo, a chance de empate é real. Agora, se você conhece seu inimigo, que é o cybercriminoso, e conhece sua rede, a si mesmo, o que tem ali de proteção, a chance de vitória é de quase 100%. Então, focado nisso que é importante, você tem que saber como é que eles atuam, que é o mindset deles, você tem que entender como a sua rede está estruturada para saber os pontos que elas podem ser exploradas e tentar se defender ao máximo naquela grande situação, tá? Vou mandar aqui para o pessoal, já pedi, né, que eu vou finalizando aqui, quem tiver dúvidas vai mandando lá, daqui a pouco eu vou respondê-los, vou deixar uns 5 minutinhos aí para a gente bater esse papo. Então, na verdade agora, foi mal, achei que ainda tinha mais um slide, né? Era esse da arte da guerra aí, que eu gosto sempre de falar do livro de Sun Tzu. E deixar aí algumas perguntas para vocês. De qualquer forma, esses aí são meus contatos, que eu sempre gosto de deixar. Quem usa e-mail ainda, quem é a galera do e-mail da antiga aí, pode mandar e-mail. Quem quiser mexer nas redes sociais, esse é meu nick, tá? Que muita gente chama Alci Jones, meu apelido. Pode mandar esse e-mail para Alci Jones aí, sem problema nenhum. Desculpa, procurar Alci Jones nas redes sociais, Instagram, etc. Vocês vão me achar. E no LinkedIn eu sempre deixo muito bem aberto aí para a galera que quiser se comunicar. O LinkedIn é uma rede profissional, acho bem bacana, a gente está sempre integrado ali. Lá eu posto algumas coisas sobre segurança, algumas coisas sobre vagas também que ocorre de várias empresas que eu vou recebendo, o pessoal pede para eu replicar. Então estou à disposição para tirar essa qualquer dúvida de vocês. E no Security Cast, foi o grupo inicial do Telegram que eu passei para os senhores, eu também vou estar à disposição, então fique à vontade lá. Galera, deixa agora aberto aí para as perguntas, peço aí para a Bia e para o Gaúcho aí, não sei quem que está gerenciando direito, acho que é a Bia, né, que está em cima das questões aí. Se tiver alguma dúvida da galera aí, eu estou à disposição para tirar agora, senão a gente já encerra aí
De antemão, eu vou agradecendo a vocês. Vou... Aí eu deixo aberto aí para que a gente. Estou esperando aqui que ela vai fazer, coletar as nossas dúvidas aqui, para mandar para a galera, para mim aqui, para que eu possa tirar de vocês sobre qualquer parte, né, da questão de tanto do pós-pandemia, pré-pandemia, ou enfim, do que tipo de ataques que são realizados, tá? Ou qualquer tipo de exploração que é realizada, ou até profissional, a galera que tem dúvidas aí na questão profissional, né? Poxa, eu quero seguir para ser analista de segurança, quero trabalhar com threat intel, né? Quero trabalhar com desenvolvimento de seguro. Então, com qual caminho eu devo seguir, certificações a serem tiradas, fico realmente à disposição da galera aí. Vou dar aquela musiquinha de espera, né? Bom, pessoal, então acho que é isso. Não teve alguma pergunta, Bia? Beleza, então acho que a gente pode fechar e encerrar então. Por mim tá fechado. Agradeço aí a participação da galera aí na palestra. Espero que tenham todos gostado, né? Como eu falei, entre lá nos nossos canais, entre no meu LinkedIn lá, a gente entra em comunicação e as dúvidas vocês podem tirar depois, sem problema nenhum. Muito obrigado. Então, ótimo evento aí. Valeu a Campus Party novamente. Até a próxima, no 10º ano que vem, se tudo der certo. Abraço.